E agora nós vamos cuidar da sua saúde. A principal causa de cegueira no mundo é a catarata, que é uma doença que compromete a visão de metade das pessoas com mais de 60 anos. Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, esse problema torna-se uma séria ameaça à qualidade de vida de todos nós. A boa notícia é que os efeitos da catarata podem ser revertidos com uma cirurgia simples e rápida. Vamos entender melhor as dificuldades que as vítimas desse mal enfrentam e como é o procedimento de correção da catarata. Acompanhe. Eu passei a não enxergar exatamente as placas de sinalização de trânsito, mesmo estando usando óculos. É assim que Claudete enxerga. Ela passou a ser uma visão nublada. Eu percebia que existia, porém eu não tinha nitidez na imagem. Como ela tem miopia, um problema que dificulta a pessoa enxergar de longe, achou que o grau do óculos estivesse errado. Procurou o médico e teve uma surpresa. Foi detectada a catarata e não mais o problema a miopia. O grau havia até diminuído. Catarata é uma doença progressiva que deixa os olhos opacos, muitas vezes com uma mancha branca visível. O problema acontece no cristalino, a lente natural dos olhos por onde atravessam os raios de luz. A catarata é muito comum, atinge quase a metade da população mundial acima dos 65 anos. No Brasil, a estimativa é que todos os anos surgem cerca de 120 mil novos casos. A catarata é um embaçamento dos olhos e aí começa a perder a transparência. A idade é o principal fator para desenvolver catarata, mas não é o único. Diabetes, traumas e até medicações podem acelerar o processo da doença. Com a Claudete, que tem 46 anos, o fator determinante foi o remédio que ela tomava para controlar uma doença no sangue. A única solução foi a cirurgia. Não existe tratamento clínico. Assim que a catarata, que é uma lente natural da gente, ficar opaca, o paciente tem que ser submetido à cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é considerada um dos procedimentos médicos mais seguros e eficazes. Em geral, o cirurgião faz um pequeno corte na córnea para remover o cristalino doente. No lugar, uma lente artificial é colocada. A lente é implantada dentro do próprio invólucro do cristalino e muitas vezes a lente é uma lente de alta tecnologia que nos permite ter aquela visão de longe e perto que a gente perdeu nos 40 anos de idade. Mas uma nova técnica vem ganhando destaque, é a cirurgia feita com laser. Impressionante o que melhorou a tecnologia, o resultado, a qualidade dos resultados. Com o laser, o nível de precisão é maior. Isso faz com que o paciente tenha mais chance de se livrar dos óculos. Você não usa o bisturi, a abertura da córnea é feita com laser. Ele já abre a catarata para a gente, tira a cápsula do cristalino, ele fratura o cristalino em pequenos pedacinhos para favorecer a facoemulsificação, que é aquele aparelho que aspira a catarata depois que o laser fraturou. A recuperação é outro avanço. Em apenas 10 minutos, o paciente já está pronto para ir embora. Como ele já está um pouco sedado, ele vai para casa, descansa e depois de 3 horas ele começa já a ter uma visão razoável. Claudete está animada. Ela acabou de sair da cirurgia, mas garante que já está enxergando bem melhor. Estou te vendo muito bem, por sinal. Nós vamos entender agora, não é, como a perda da visão provocada pela catarata afeta a rotina das vidas de milhares e milhares de pessoas, né? Muita gente ativa que, de repente, se vê limitada pela redução da capacidade de enxergar. Para isso, nós estamos recebendo o doutor Hamilton Moreira, oftalmologista, diretor clínico do Hospital de Olhos do Paraná. Doutor Hamilton, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, César, por favor, quais são os primeiros sinais de que a pessoa realmente está perdendo a visão e o que isso afeta, né, no dia a dia dessas pessoas? Você veja, César, o envelhecimento é algo normal para as pessoas e a gente percebe nitidamente pela pele, por exemplo, que existem sinais dos anos. Dentro do olho também existe isso. Existe uma lente dentro do olho que vai ficando mais dura e depois perde a sua transparência. E normalmente isso acontece por volta dos 45 anos, 50 anos. A pessoa começa a esticar o braço para ler, a lente está ficando mais dura, o músculo não está conseguindo mexer essa lente e aí então começa a presbiopia, vista cansada.
Isso já é um primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal que as pessoas notam. As mulheres às vezes têm dificuldade para tirar a sobrancelha no espelho, começam a comprar os espelhos com magnificação, dificuldade para leitura, é realmente a maior queixa da população em geral. Doutor, então é aquela do braço curto, aquela síndrome, porque muita gente se queixa da dificuldade de enxergar de perto, de ler alguma coisa. Então, vai afastando o braço na tentativa de enxergar melhor. Tem uma idade certa para isso acontecer? Isso mesmo, Renata. Entre 45 e 50 anos, as pessoas que nunca tiveram problemas na visão começam a ter dificuldade para perto. O primeiro sinal é isso que você falou, vai esticando o braço, vai afastando a leitura. Essa lente dentro do olho que está ficando dura. Logo depois as cores começam a ficar um pouquinho embaçadas, um pouquinho foscas, e aí a entrada da catarata. Em seguida, na proporção que vamos envelhecendo, essa lente também vai envelhecendo, então nós temos a catarata. E quando o doutor surge a catarata, e é possível prevenir? Não, Ana, infelizmente a prevenção da catarata não existe. Seria a prevenção do envelhecimento, isso não existe na medicina. Mas hoje em dia, a cirurgia que foi mostrada no VT é realmente bastante adequada, rápida e consegue devolver a qualidade da visão. É impossível trazermos de volta a visão que tínhamos aos 20 anos, isso é importante esclarecer. É uma lente artificial que é colocada substituindo a lente que está opacificada, que está dura e que a pessoa tem dificuldade no início para perto e depois vai ficando embaçada a visão com a presença da catarata. Agora, o que mais que a cirurgia pode corrigir? Porque existe a cirurgia, a gente sabe, o Brasil é um dos campeões, um dos melhores no mundo, inclusive, com relação a esse tipo de cirurgia, até para miopia, por exemplo, não é? A cirurgia da catarata, ela é indicada também para corrigir outros problemas da visão? Então, se nós conseguimos compreender que essa lente, permita-me explicar com esse olho, existe um olho anatômico aqui, e que então, dentro do olho, nós temos aqui na frente a córnea, passa a luz pela íris e depois tem uma lente dentro do olho. Essa lente pode ser substituída por uma lente artificial. Essa lente artificial, ela é colocada no lugar da lente que vai ficando dura e opaca e com isso nós conseguimos corrigir a miopia que existia antes, pois ela tem um grau, eu posso colocar o grau que eu quiser. Então eu posso corrigir a miopia, o astigmatismo agora também podemos corrigir e finalmente o problema para perto, que é a presbiopia. Ela tem condições, a indústria proporcionou à medicina condições de melhorar a qualidade de vida, porque além de melhorar a visão para longe, que começou a ficar embaçado, agora o braço não precisa ficar mais esticado, ele vai conseguir ler de forma apropriada com a luz adequada. Agora, doutor, eu percebi que essa lente que o senhor acabou de mostrar para a gente, ela é amarela. Por quê? Existe uma outra doença que afeta pessoas mais velhas, pessoas por volta já dos 70, 80 anos de idade, e essa doença chama-se degeneração da mácula. É comum em países como o Japão, que tem pessoas muito idosas na sua população. A cor amarela é para prevenir esse outro tipo de doença que pode aparecer. Então, além de melhorar a visão para longe, além de melhorar a visão para perto, nós estamos também tentando, com essa cor amarela, prevenir uma outra doença que pode aparecer em algumas pessoas. Agora, doutor, quando é que a gente sabe, consegue identificar que é a hora de operar? Basicamente, é a qualidade de vida, a qualidade de visão. Cada pessoa sabe de acordo com a sua profissão. Provavelmente vocês vão procurar um oftalmologista muito antes de uma pessoa que trabalha num ambiente rural, por exemplo. Então, de acordo com a sua profissão, de acordo com o que ele faz no seu dia a dia, é o sintoma que vai fazer com que ele vá lá no médico dizendo assim, eu prefiro fazer a cirurgia do que continuar sofrendo para ler, para poder apresentar o meu programa. E muitas vezes a pessoa não percebe que está perdendo a visão. Ela vai se acostumando com aquilo, vai passando o dia. Isso. Eu tenho um caso que aconteceu comigo de um senhor de 100 anos. Ele operou com 85 anos e a primeira reação que ele teve no hospital, quando ele se viu no espelho, ele falou assim, nossa, como eu envelheci. Porque ele não se via claramente desde os 60, 65 anos. Ele se viu 20 anos depois e falou, como eu envelheci. Porque ele passou a se ver nitidamente. Né? Então isso acontece muito. Como né? um processo nos dois olhos, a pessoa não vai percebendo, vai se acostumando com aquilo. Doutor, muito obrigado, uma excelente prestação de serviço por todos nós. Um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado mesmo.